presidente Lula, ele passou a considerar a possibilidade de indicar uma mulher para o cargo do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a ministra Rosa Weber se aposenta agora em outubro. Lula, no entanto, ele quer colocar na corte uma pessoa em quem deposite confiança restrita e com quem tem uma proximidade razoável. Ele já disse da outra vez com quem ele pode pegar o telefone e falar diretamente. Hoje, não existe qualquer mulher que se encaixe automaticamente nesse perfil. Mas também o presidente ele tem recebido informações sobre juízas, desembargadoras, ministras de cortes superiores e advogadas com um histórico considerado progressista e que teriam apoio de setores da esquerda para o cargo. Por outro lado, existe o lobby acontecendo em Brasília. O nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, passou a circular em Brasília como um possível cotado para a vaga na Corte Suprema. O movimento ganhou o apoio de uma ala do PT, que vê como positivo uma possível ida de Flávio Dino ao STF, já que o partido poderia assumir o Ministério da Justiça, que é uma das pastas mais poderosas e de maior orçamento no governo. Recentemente, em encontro reservado com Lula, o ministro Alexandre de Moraes elogiou Flávio Dino e disse ao presidente que o ministro seria um bom nome para a vaga na corte. Mano Ferreira. Vamos lá. Bem, não é a primeira... Corramos para as colinas? Não seria a primeira vez que um ministro da Justiça poderia ser indicado à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso já aconteceu várias vezes. O Flávio Dino tem um passado, inclusive, como jurista. Do ponto de vista de currículo, eu confesso que me preocupa menos o caso Flávio Dino do que o caso do Cristiano Zanin, que tinha como grande feito do seu currículo ser advogado pessoal do presidente da República. Mas, para além dessa discussão sobre nomes, eu acho que o ponto fundamental é uma reflexão sobre a dificuldade, o momento difícil pelo qual atravessa a democracia brasileira e as instituições brasileiras. E aí eu vou precisar discordar aqui do professor Suano sobre algumas considerações. Primeiro, concordando com o Pavinato, é absolutamente inapropriado que a gente veja um ministro do Supremo Tribunal Federal sair da sua função institucional e se portar dessa maneira. Porque a democracia é um regime baseado na garantia da liberdade do indivíduo. A liberdade do indivíduo depende da limitação da autoridade, da limitação do poder do Estado. E essa limitação passa por uma teia institucional muito frágil e delicada que, na história da humanidade, é uma exceção à regra. A maior parte da história da humanidade é marcada por regimes autoritários de força e arbítrio. A democracia é uma construção penosa e que me deixa muito preocupado a situação no Brasil, porque essa é uma construção que passa, sobretudo, por um fortalecimento de uma cultura política de respeito à liberdade e à divergência. E, na minha visão, aqui vai entrar a discordância com o professor. Nessa cultura política, a gente não pode passar pano para páginas tristes da história brasileira, como foram as páginas escritas pela ditadura militar, sob pena de regredirmos. Eu concordo com o aspecto de que... Então nós já estamos cumprindo a pena. Nós estamos no regime fechado. Estamos fazer uma consideração, porque aí você me coloca numa situação constrangedora, que é dizer que eu estou passando o pano para os erros que foram cometidos. O que eu estou fazendo é contextualizar aquele momento para mostrar que aquilo veio com uma consequência de um conjunto de erros que foram ocorrendo ao longo da década de 50 e 60. Mas isso significa o quê? Que eu estou dizendo que tem que torturar, tem que bater, tem que perseguir? Não. Eu estou dizendo que nós não podemos permitir que aqueles elementos que geraram aquela reação voltem a ocorrer. Porque é isso que esses caras estão fazendo agora. Mas uma dúvida. É isso. O que o senhor chama de reação é também um equívoco? A reação foi um erro? Eu vou te dizer porque a reação que aconteceu, ela só se tornou um erro
ao longo da década de 60. Por qual razão? Porque quando ela começou, ninguém nem sabia quem ia ocupar o governo militar. Eles não sabiam, sabe por qual razão? Sabe como é que começou aquela Revolução de 64? Ela não veio por uma articulação dos militares que queriam dar o golpe, não. Foi cívico-militar. Mas o detalhe, não, a questão, mas é um erro. Mas sabe como que ela ocorreu? Passadas essas décadas, a gente precisa ser capaz de olhar para trás e dizer, ok, foi aquele contexto, precisamos entender o contexto, mas tratar como um erro, para que não se repita. Mas para mim já está se repetindo. Pra gente, se a gente não... Isso, a gente tem que entender o que aconteceu. Exato. Quando o Mourão da época desceu, você sabe como é que ele desceu? Você acha que ele foi dar um golpe porque ele recebeu ordem? Se não tivermos clareza, professor, em dizer que foi uma reação contextual, mas equivocada, errada, corremos o risco de repetir. Havia dois golpes que estavam sendo montados, um por um lado ou pelo outro. Ou seja, e aquele que veio pelos militares, ele não veio articulado, ele veio por uma angústia de um general que desceu porque ficou indignado diante das ações do João Goulart. Ok, professor. E aí chegamos a um ponto essencial, que é por que um regime fechado se construiu no Brasil nos militares? Porque nós temos uma cultura política autoritária. Sobre todas as matizes de pensamento político, nós temos uma cultura autoritária de um lado e de outro. E isso precisa ser enfrentado. Mas, mano, a questão é outra. Na hora que foi feita a ação dos militares, eles queriam entregar o poder em 2 anos e meio. Mas essa é uma mentalidade autoritária, professor. Calma, eles têm que entender todo o processo histórico da reconstrução e construção das Forças Armadas, a construção de um Brasil unificado, porque o Brasil, quem construiu o Brasil de verdade foi o Getúlio Vargas quando fez aquela imundícia que foi o Estado Novo. Porque nós tínhamos um país... Também discordo profundamente. O Estado Novo foi uma outra ditadura. Mas é o que eu estou te dizendo. O Brasil é muito maior do que ditaduras. Calma. Eu não estou defendendo ditaduras. Eu estou dizendo que nós temos que conhecer a realidade histórica para que ela nunca mais se repita. Exato. E a gente não vai fazer como isso. Erro nos momentos que são erros. A gente não vai fazer isso se a gente atribuir que foi um erro porque teve uma reação, como se naquela reação não tendo acontecido, nós teríamos caminhado para uma democracia. Nós não teríamos caminhado para uma democracia. A leitura da história não é binária. Olha, você quer ver uma coisa? A gente não precisa dizer que um lado ou outro eu não estou dizendo. Equívocos autoritários estava correto. Então faça isso, porque o que eu estou dizendo eu estou dizendo, temos que contextualizar para entender o que aconteceu. Querem ver um exemplo? Entender qual é uma das grandes mentiras como um erro histórico. Qual foi uma das grandes mentiras que se fala? Eu, particularmente, teria sido perseguido naquele período. Acho que o AI-5 foi uma imundície. Não à toa, o Pedro Aleixo falou o seguinte, quando perguntaram se ele duvidava do general, ele disse, meu problema não são os generais, meu problema são os guardas da esquina, que estarão empoderados para fazer o que quiserem com a sociedade. Eu apoio tudo isso, mas tem um dado que é uma das grandes mentiras quando dizem que aquele ato, ele veio por uma decisão dos militares de implantar uma ditadura. Não. Até lá foram 19 atentados terroristas com morte que aconteceram. Mas porque eles reagiram em relação ao contexto, professor. Por que não permitiram? Mas a forma de reagir importa. E é sobre isso que estamos falando. Mas aí nós estamos vivendo um momento delicado da história. Estamos vivendo um momento delicado. Está sendo produzido uma circunstância parecida com aquela. Exato. Porque o grande problema... Por isso precisamos entender os erros. O grande problema, mano, é que quem condena, quem sempre fala condena, como Barroso. Esse é o problema. Eu reconheço e condeno. O problema é que quem condena toda hora, todo instante, fez como fez a Carmen Lúcia em 2022. Cala a boca, já morreu, mas este momento requer... Isso é um erro. Exato, isso é um microcosmo, é um microcosmo do que aconteceu em 64. Por isso precisamos ser capazes de condenar os erros. Mano, deixa eu só te falar uma coisa. Mas assim, condenar, você tem que condenar tudo que tem a mesma natureza. Não adianta você condenar 64 e não condenar o cala a boca já morreu, mas agora é um momento diferente. Deixa eu só te dizer o seguinte. A grande complexidade, professor, é que todas as matizes de pensamento político no Brasil tem autoritarismo e nós precisamos tratar dessa doença. Olha que coisa curiosa. Isso remete um pouco do que a gente estava falando até do estatismo, né? Exato, que o brasileiro, ele tem, na minha opinião, um DNA burocratizante por natureza. O brasileiro, ele gosta de cartório. Ele gosta de... Sabe, o cartório aqui é um comparativo a isso. Não, mas a gente gosta de dizer assim, eu tenho tal... Do selo real. Uma tutela de uma autoridade. O cara que tem o carro... Não é à toa que a Hebe fez tanto o cara que tem o carro e quer parar na frente do restaurante
restaurante para falar, eu tenho tal pessoa que atende minha ligação, eu tenho tal pessoa que me ajuda a amarrar meu sapato. Esse é o brasileiro, ele é burocratizante. Então, quando ele quer dizer, na minha opinião, que eu estou entendendo, que os dois lados no brasileiro ele é autoritário, quando nós ascendemos ao poder, grande parte dos políticos brasileiros, a gente tende a puxar esse lado autoritário para o nosso lado, né? E aí o que a gente tem que pregar... Que e tudo isso, nós chegamos nesse ponto porque o nosso assunto tem sido o Flávio Dino. Mas, sim, olha, não, então... mas ele que quer só para eu finalizar, eu acho que quando a gente está falando, quando ele está falando desses dois lados, é que os dois estão falando a mesma coisa, que é descentralizar o poder como um todo. Exato, mas Bruno, mas tem um detalhe que é o risco que eu peço para o Mano ter cuidado quando ele fica demonizando um período sem entender as circunstâncias, para que você tenha noção que, como vocês falaram, nós temos um DNA autoritário, concordo plenamente. Você quer ver como isso é real? Foi criado na década de 30 a ideia da democracia autoritária. Teve esse conceito. É uma insanidade. Absurdo, que é uma insanidade. Uai, é o que a gente... Democracia relativa. O que o Lula falou Você quer ver qual era a meses atrás, aqui no Brasil, ou você é democrático, e o conceito é relativo, ou você tem que ser eliminado. Mas olha, a mensagem do Lula é essa. Que é outra mensagem. Democracia, anda ou deixa. Sabe o que foi criado também? Uma outra coisa chamada autoritarismo instrumental, que foi uma lógica que percorreu a cabeça dos tais liberais que diziam que nós temos que construir por cima as instituições políticas porque a sociedade não tem capacidade de fazer isso. É outro erro. Mas eu não estou dizendo que isso é acerto. O que eu estou te dizendo é o seguinte: nós temos um processo, tem um DNA estatizante, tem um DNA autoritário no brasileiro, até mesmo que a sociedade civil ela sempre esteve afastada do processo político. Sempre foi a elite que tratou disso. Quem era a elite mais aberta? Era a autoritária instrumental. Que é que ela diz, não, a gente faz isso, mas a gente quer criar para a sociedade espaço para eles percorrerem. Qual é o problema? Que quando a gente analisa a nossa história e chega agora e pega um discurso como aquele, eu combati o bolsonarismo e combati a ditadura, a gente não esquece que aquela ditadura foi uma consequência. Não estou dizendo que ela deveria ter acontecido, não estou dizendo que ela estava certa. Estou dizendo que eu não posso demonizar aqueles caras como se eles fossem pessoas más e ladras que queriam roubar o povo brasileiro. Eles foram uma consequência. E ao fazer isso, a gente demoniza eles e passa a mão na cabeça de caras assim. Acho que um ponto fundamental do espírito democrático é que nós não podemos demonizar aquele que diverge de nós. Eu concordo com isso. Nós não podemos demonizar. Mas não demonizar não significa ser incapaz de dizer que foi um erro. E foi um erro. E nós Ele não vai mudar de ideia, professor, e o professor não vai mudar de ideia. Não, até muda. Eu acho que opinar sobre é muito fácil o adjetivo, o adjetivo é uma opinião, não tem como ter desopinião. Mas aí é que tá, é muito fácil chegar assim, foi um erro. A partir de agora, eu estou diante daqueles que podem me julgar, dizendo que eu combato a ditadura. Eu combato a ditadura. Não, eu combati a ditadura. Todos nós precisamos o professor tá eu não vou dizer como nem quando. Eu persegui nazista para identificar e entregar. Eu combato. Inclusive, aquele seriado da Amazon Prime Hunters é inspirado no professor. O que eu acho que nós podemos dizer aqui nessa mesa é que nós não queremos ditadura. Exato. Nem queremos dos militares, nem dos comunistas, nem do judiciário. Nós não queremos ditadura. Nós só temos que respeitar os nossos militares, porque aquilo que foi feito não foi por vontade própria deles para trazer o mal para a sociedade. Eles estavam reagindo e tentando produzir algo. Quer ver Outro dia a gente faz uma mesa branca. Qualquer dia a gente tira a mesa preta. A gente faz uma mesa branca. A gente faz uma mesa branca, tá? Aí a gente chama o pessoal. Eu não julgo nem o Lula. A gente chama. Eu não julgo ele. Ué. Não diz que o Lula comete erros, precisamos dizer. Mas eu não julgo antecipadamente. Eu pego e são análises do processo. Deixem que digam, professor, deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Só estamos batendo um papo assim gostoso com o além, né? Porque nós estamos falando de gente que já morreu. Porque esse discurso joga no lixo as Forças Armadas, que é o que eles estão tentando fazer agora. Não, professor. E as Forças Armadas... Você compreendeu, você compreendeu. Todo mundo compreendeu. Agora vamos voltar para o dilema aqui, né? Porque nós estamos entre a Cruz e o Flávio Dino, né? Nessa escolha. E o Mano, ele falava o seguinte, né? Em questão de currículo, né? O Flávio Dino, pelo menos, foi juiz federal, etc., foi legislador, né? Ele teria mais, tecnicamente, olhando assim, cruamente,
olhando na fria letra do cartão de visita, né, ele tem mais pertinência. Só que ele já, nesse período, como ministro da Justiça, ele se descredenciou para a corte. E vale lembrar aqui, eu quero falar através do próprio STF agora, tá? O STF, a primeira turma do STF julgou no dia 18 de agosto de 2020, tá? O mandado de segurança 37.178 do Distrito Federal, tá? E eu quero dizer o que disse o STF há 3 anos, tá? São palavras do STF. Inicio ressaltando que a livre circulação de ideias e de opiniões representa o elemento constitutivo de qualquer regime que se diga democrático. A democracia está fundada na presunção em favor da liberdade de expressão dos cidadãos. Guardadas as devidas diferenças quanto à cultura política de cada nação, a afirmação pode ser sintetizada pela expressão germânica Freiheitsvermutung, que é a presunção de liberdade, ou ainda pela doutrina norte-americana, da posição preferencial da liberdade de expressão. Impõe-se, portanto, que o Estado, incluindo o Estado juiz, é isso que diz o STF, hein? O Estado juiz estimule o intercâmbio de opiniões, por mais ácidas que sejam. STF, eu vou repetir, MS 37.178, julgado de 18 de 8 de 2020. Agora, o seu alemão devia ser repetido. Eu não falo alemão. Tá? Agora são 14 horas e 59 minutos. Então, a gente vê aqui que ele não serve para fazer parte do Estado juiz. Agora, isso vai ser levado em conta? Não vai ser levado em conta. E essa discussão da substituição... Aliás, o STF tem levado o STF em conta, porque eu peguei aqui julgados recentes do STF. Eles não se levam, eles mesmos não se levantam. Eu tive esse cuidado de buscar julgados recentes. Mas Pavinato, tem muita coisa, muita água para rolar debaixo dessa ponte da indicação de substituição da ministra Rosa Weber. Tem muita coisa. Em Brasília, por exemplo, nos bastidores, tem muitas pessoas que dão... como certa a indicação do presidente Pacheco, presidente do Senado, ao STF. Tem alas do próprio PT que agora estão estimulando essa ideia do Flávio Dino, não por questões técnicas, nada disso, apenas por medo do crescimento do Flávio Dino no governo. Então querem tirar a possibilidade do Flávio Dino, que também já se ventilou num lugar ou outro, a possibilidade dele ser candidato à vaga do presidente Lula em 2026. Ou pode ser que ele seja vice de Lula em 2026. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Agora o Lula falou que tem aí a intenção, que ver com bons olhos, indicar uma mulher que para mim é só uma cortina de fumaça. Ele já tem ali uma articulação entre o Pacheco e o Dino mais forte.